dezembro de 2023, sexta-feira. Último dia da semana útil de trabalho. Estamos a colocar ponto final a esta semana, primeira do mês de dezembro, que é também o último mês de 2023. Muito bem, muita gente nesta altura já tem na conta, já lá está. E então, agora, aí é que começa o grande problema. Há pessoas que já estão a comprar árvores de Natal. Para quê, meu amigo? Já é assim, compra mais árvore de Natal? Hã? E depois é uma torre de quase 3 metros. Para quê? Economiza e veja, caiu agora, você só voltará a ter dinheiro quando? Então é apertar o cinto, comprar o essencial. É também chegado o momento da manifestação de amor. Nesta altura da quadra festiva, é exatamente no momento em que temos de manifestar amor, compreensão, perdão, saber perdoar, saber respeitar o próximo, ser mais simpático, mais unido às pessoas. É o que se pede. Se vive num edifício de muitos andares e tem de usar o elevador para chegar até o seu andar, quando entrar no elevador, cumprimenta as pessoas que encontrar lá dentro. Infelizmente, hoje em dia, nós entramos no elevador e está toda a gente assim. E às vezes cumprimentamos. Bom dia, bom dia. Está errado isso. Isso é quando às vezes nem sequer respondem. Não faça isso. É chegado o momento de manifestar amor. Principalmente os médicos. Médicos. Ser médico não é chegar na visita, a habitual visita de todos os dias, pôr o aparelho aqui, né? Com as mãos na bata. Respira. Tosse. Olha. Não, isso não é ser médico. É pôr o aparelho aqui e chegar. Então, como é que você dormiu? À disposição. Aí sim. Isso é ser médico. Isso é ser médico mesmo. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Detido um pastor no Ijo, sob a acusação de ter abusado sexualmente uma menor. O facto ocorreu na altura da oração matinal. E o suposto abuso aconteceu no gabinete pastoral. Na Luna Norte foram detidos 3 cidadãos que comercializavam carne de cão. Nota! Como se fosse cabrité. Aqui os factos fazem eco. Roda! Ora, muito bem, nós vamos rápidos para o trânsito e vai juntar-se a nós já o professor Júlio Quental. Temos imagens que nos chegam da zona da Samba. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Mário Santos, aquele abraço efusivo a si, à sua digníssima família e, obviamente, a razão da nossa existência, os nossos estimados telespectadores, Mário. A eles, a nossa vénia. Uma vénia e uma grande salva de palmas aos nossos telespectadores, eles merecem. É óbvio que o nosso trabalho é exatamente de informá-los, formá-los e partilhar com eles momentos de lazer também, de entretenimento, mas, sobretudo, esse respeito que nós estabelecemos na transmissão de informação. Muito bem, professor. Mário. Hospital da Samba. Corretíssimo. Uma nota de realce logo à partida. É a forma corretíssima, impecabilíssima em que está imobilizado este veículo. É assim que se pretende. Porque repare, Mário, faixa de rodagem, certo? Com 2 vias de trânsito, temos esta linha contínua que nos termos do Código de Estrada é uma linha que se chama de guia, cuja função é delimitar a faixa de rodagem da berma. Da linha para a direita é a berma e o veículo deve estacionar ou parar integralmente dentro da berma. Impecabilíssima, nota de realce. Portanto, e depois, a circulação rodoviária faz-se num sentido e no outro, Mário, de forma fluida. Não há aqui notas de realce, apenas o esfumar das marcas de movimento. Já se vão esfumando e, nos termos do artigo 101 do Código de Estrada, as autoridades com competência para garantir a visibilidade delas, tudo devem fazer para que elas se tornem visíveis. Nota negativa, esta imobilização de azul e branco. Pronto.
variar, Mário, de forma enviesada, ao invés de seguir o exemplo de outro condutor, Mário. E depois ainda querem reclamar se o polícia chegar, se o regulador de trânsito chegar, tomar medidas. Não pode! Está a impedir o meu negócio, está a impedir o negócio do outro. Agora, professor, há uma nota negativa também nesta vala de drenagem. Correto. Já está, inclusive, a surgir aí uma... arborização. Exatamente, árvores. Ou seja, não se faz o desassoreamento desta vala de drenagem, Correto. não há um trabalho que fosse convocado à comunidade, Sim. que os moradores fossem mobilizados, sensibilizados para fazer esse trabalho. Não sei, mas alguma coisa tem de ser feita, porque daí surgem mosquitos que depois vão provocar doenças aos moradores. E repare, tocou muito bem, Mário, porque repare, o princípio da cidadania, certo? Certo. Uma atividade participativa é do interesse desses moradores, embora seja da responsabilidade da administração, mas é do interesse deles, porque eles moram ali à beirinha, certo, Mário? Portanto, que haja assoreamento aqui, não é? E também a propagação de mosquitos. Então, devem elas até remeter um documento da Comissão de Moradores e depois para a administração, para que tudo se faça, para que se então removam esses arbustos que estão ali dentro da vala, Mário. Portanto, uma ação participativa dos Exatamente. O grande problema, para esta Câmara, o grande problema é que nós falamos tão bem de outras latitudes, viajamos, vamos para a Europa, não, nem sequer vou falar da Europa, aqui mesmo, aqui. Estou a falar da Angola, há pontos onde não se vê isso. E então nós nos exoneramos das responsabilidades que são nossas competências e dizemos, o lado dos outros é que é bonito, a cidade dos outros é... Por que a sua não é? Sabe porquê? Porque você não quer mover uma palha. Bom, vamos então para outro ponto da cidade capital com a ajuda do CISP. Muito obrigado ao Centro Integrado de Segurança Pública. Só com a vossa intervenção podemos fazer este serviço e ajudar o amigo telespectador. Já temos 21 de janeiro, nas imediações do Triângulo. Correto, Mário. Olha aqui, o pavimento bem delimitado com linhas, está ótimo, só que percebe-se aqui uma certa algazarra. E logo, envolvidos quem? Azuis e brancos. Estacionamento, melhor, imobilização indevida, enviesada, não como vimos há bocadinho, Mário. De forma orientada, aí na samba. Corretíssimo. Olha, quer dizer, eles são protagonistas de atos menos bons no contexto rodoviário. Certo. Então, aí sugerimos à Polícia de Trânsito que nesses locais onde se perceba que existam paragens, Mário, colocar um agente para regular, para fiscalizar e, quiçá, sancionar os potenciais infratores. Uma nota positiva, Mário, é que não se percebe pessoas a atravessar. É muito bom, porque estamos em presença de uma pedonal e o atravessamento deve ser feito nesta zona e não ao mesmo nível em relação à facilidade. Agora, eu quero tentar perceber, eu sempre que vejo imagens destas, eu passo muito pelas pedonais, eu quero tentar perceber por que carga d'água as pessoas vão e montam aí suas zonas de venda. Veja só, sentadinhas, a vender, aquele senhor lá com a perna na parte de fora, como se estivesse na sua sala de descansar. Isso é horrível. Agora repare, Mário, a pedonal, esta área, só tem 2 pontos de acesso, de um lado e do outro. Sim. Por que não colocar fiscais e agentes da ordem? E a passear por aí, de um ponto para o outro. Corretíssimo, porque até, Mário, à noite os amigos do alheio posicionam-se nesses pontos para, portanto... Os miúdos lá no meio bairro dizem para tramancar. Para tramancar, Mário. Então, por que não, no período diurno e noturno, para que ofereça segurança à circulação de peões neste ponto e que se garanta a não venda nesta zona, por que não colocar agentes da ordem, Mário? E os tais ditos fiscais. Por quê? Por que eles têm que andar a correr atrás das senhoras quando há trabalho a fazer nestas zonas? Para garantir, portanto, que esta pedonal seja usada para o fim que foi concebido. O quê? Atravessamento de peões. Não foi concebido para venda, Mário. E até ele nem precisa... Se ele ficar no início da escada, sim, no início da pedonal, aí na entrada, como se fosse
como é que chama? Um porteiro. Correto. A senhora que estiver a passar com a trouxa, ele já sabe que se não for para o outro lado, Correto. Então andou para aí sentado e vai penalizar. Desinibe até. A presença da autoridade desinibe esse comportamento. Não custa nada. Nós estamos aqui dito no programa, Mário, que nós somos intempestivos nas ações. Nós só atuamos depois de ocorrer o sinistro, depois de ocorrer a situação menos boa. Por exemplo, Mário, há uma norma que estabelece, isso fugindo um pouco ao Código de Estrada, que estabelece que é proibido ter consigo em sua posse, fora do circuito bancário, mais do que 3 milhões de kwanzas. Certo. E há pessoas com 7, 10, 15, 20 milhões. E a passearem-se pela via. E depois há então aquelas situações menos boas que vimos ontem, Mário. Hoje há transações que já podem ser feitas utilizando os mecanismos disponíveis para que haja segurança. A vida, Mário, é o bem maior. Façamos tudo para que ela não sofra ou não corra o risco de perdermos. Repare que Jean-Jacques dizia o seguinte: o homem estabelece ou diz que a vida é curta. Todavia, ele tudo faz para que a vida se encurte ainda mais. E vamos mostrar-lhe isto daqui a pouco. Mas antes, deixa eu aproveitar a oportunidade para enviar um forte abraço ao Romário Caleb, técnico do CISP, que está a operar toda a maquinaria, este equipamento que facilita a comunicação nesta altura. Romário, um abraço e uma salva de palmas. Eu não estou a ouvir as palmas, não sei o que é que se passa. Estão mesmo as palmas? Estão? Eu não ouço. Eu não ouço. Nem estou a ouvir, agora sim, mas eu estou a ouvir o som do seu microfone, eu não ouço aqui nada. Eu vou pedir até que a nossa colega, a operadora de câmara, que fique um bocadinho mais próxima do set. Ela está no set, mas um bocadinho, talvez nesta câmara, e já explico porquê. Enquanto isso, vamos mostrar-lhe um vídeo na rubrica Como Então Você? Até que aproxima-se. E vamos à rubrica Como Então Você? Vamos! Olha, por amor de Deus, há bocadinho o professor falou e tem dito aqui diversas vezes, apelando, eu já não chamo necessidade, mas na urgência de protegermos a vida. Mas o que é que se passa com determinadas pessoas? Põe aquele vídeo. Põe o vídeo, Regi. Põe o vídeo, por favor. E lá em casa, olhem para isso. Presta atenção. Plena Avenida Fidel Castro. Olhem para isso. Presta atenção. Oh, amigo telespectador. Falámos disso ontem. Falámos disso anteontem. E temos literalmente um caminhão a circular. Por que lado, professor? É o que dissemos aqui. Ontem temos sempre dito, os veículos de marcha lenta devem conduzir pelo lado direito da faixa de rodagem. E até porque a norma assim o estabelece, diz que a circulação de veículos é feita pela direita. A esquerda só é usada em situações excepcionais. Não, as pessoas pensam que nós aqui exageramos. Corretíssimo. E o flagrante, professor? Mário, este é um facto. E repare, obriga o outro condutor a ultrapassar literalmente entre uma frestazinha ali, Mário. E se percebermos, portanto, ele se mantém de forma deliberada. Daí que sugerimos ontem às autoridades para que se coloque aquele sinal, a aplicação de prescrição via trânsito em toda a Fidel Castro ou nas vias com mais de 3, ou nas faixas de rodagem com mais de 2 vias de trânsito, para obrigar os pesados a circular pelo lado direito, Mário. E desta forma, os agentes da autoridade, os polícias de trânsito, terão como sancionar o infrator porque ele está a violar uma norma, uma prescrição, aliás, de um sinal gráfico vertical, certo? Portanto, tudo deve ser feito para que isso ocorra. E repare, Mário, muitos deles têm avaria no sistema de travões, porque é travão a ar comprimido e muitas das vezes bloqueia as rodas, e este bloqueamento ocorre onde? Quando ele está a ocupar o lado esquerdo e vem complicar a circulação rodoviária. Isto não é Fidel Castro, isso é mesmo aqui próximo das nossas instalações. Aqui. Eu consegui perceber pelas imagens, tem aquele... Olha, lá ao fundo, este é aquele complexo comercial aqui próximo, né? Não vou dizer agora o nome. Correto. Ainda me enviam uma fatura, a área comercial me envia aqui uma fatura. Mas vê-se lá as instalações da televisão pública de Angola. Esse nome eu posso dizer. Do lado esquerdo, o arquivo. Ou seja, aqui bem próximo. É bem próximo daqui. Por amor de Deus. Regi,
O que merece o cidadão, ele não, mas o comportamento dele merece um bom... Vai! E... ao comportamento. E o Mário tem dito, os condutores de caminhões, autocarros, mini-autocarros e, como se não bastasse, dos motociclos e ciclomotores, têm sido os protagonistas de acidentes fatais, Mário. Regi, aqui não é Fidel Castro, é mesmo aqui na estrada de Camama, próximo das nossas instalações. É na Fidel Castro, não, é mesmo aqui na estrada de Camama. Olha, agora, Regi, ponha a imagem da nossa operadora de câmara, por favor. Ponha aí a imagem da... Vamos... Temos a imagem. Vamos então. Ela está prestes a completar um ano. Mais um ano amanhã. 38 anitos. Uau! Aí a Tecas. Olha, vocês pensam que só há rapazes aqui a trabalhar. Não. Nós temos aqui mulheres a trabalhar. Sim, senhora. 38 anitos. Parabéns para você nesta data querida. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, vamos... Nós tivemos... O Alcides Mecano esteve a acompanhar uma campanha que visa sensibilizar os automobilistas. Sabe porquê? Porque vem aí a quadra festiva. E então é preciso, antes de aconteçam as coisas, sabe que é nesta altura em que as pessoas começam a deslumbrar-se, a perder o controle das emoções, para que tal não aconteça, já se está a fazer, e é bom, porque evitamos então males maiores. Campanhas de sensibilização. Vamos ver. Roda. Se para a posteridade fica esta fotografia de família, por ora ficam as recomendações numa altura em que se avizinha a quadra festiva. Unir aqui sinergia com várias organizações da sociedade civil a nível da província de Luanda e não só, para que juntos possamos levar esse projeto, que é o projeto Fique Atento. Redobrar os cuidados durante a condução pode ser a chave para se reduzir a sinistralidade rodoviária. O chefe vai estar a cumprir, sim senhora, o meu cliente aqui está com o capacete, eu também estou com o capacete. Devemos cumprir com as normas da estrada para que evitemos então assim as mortes. Alguns colegas conduzem, mas são sérios na condução, outros não. Neste quesito, a Associação de Capacitação à Cidadania e Prevenção da Marginalidade Juvenil, em parceria com os Ministérios do Interior e da Juventude e Desporto, lançaram a segunda edição da campanha Fique Atento, um projeto de sensibilização contra a sinistralidade rodoviária. Todos nós nos envolvermos em realizar atividades de sensibilização contra a sinistralidade rodoviária, diminuímos significativamente o número de acidentes na nossa cidade. O número de mortes e danos materiais resultantes dos acidentes ainda continuam a ser preocupantes. Por conta disso, houve pais que ficaram sem os filhos e filhos que ficaram órfãos. Por isso, vamos ver como é que ficou o nosso gráfico das últimas 48 horas. Cresceu o número de acidentes nas estradas? Reduziu o número? Vamos perceber. Ponha então lá em casa para o telespectador acompanhar. Professor. Mário. Nunca saímos das dezenas? Não, nunca saímos das dezenas, Mário. Infelizmente, esta campanha vem ter o seu condão, pode ter o seu condão de influenciar as pessoas, certo, mas só que tem que haver uma mudança fática de comportamento. Enquanto isso não ocorrer, Mário, os números são sempre estes. Mário, comecemos com os acidentes. 24 acidentes para o dia de ontem, de quinta-feira, contra os 21 de quarta. Certo. Cresceu. 3, mais 3 acidentes. E temos um total de 45 acidentes, Mário. Em 2 dias. Corretíssimo. Esses 24 acidentes produziram 9 mortos. 9, Mário. Contra os 4 de quarta-feira.
Houve um incremento de mais 5, temos um acumulado de 13 mortos, Mário. Em 2 dias. Corretíssimo. 13 famílias privadas dos seus entes queridos em razão da sinistralidade. E repare, estamos a falar de mortos in situ. Não estamos a falar daqueles que foram para o hospital e depois desenvolveram outras patologias e morreram em razão do sinistro rodoviário. Certo. Estes 24 acidentes produziram 28 mortos, Mário. Feridos. Contra os 30... 28 feridos, desculpa. Contra os 30 do dia anterior, certo? Houve um decréscimo de 2. Todavia, temos um acumulado de... 58 feridos. Mário. Meu Deus. É violentíssimo. E destes 28 feridos, Mário, 18 são graves. Contra os 14 do dia anterior. Houve um incremento de 4, certo, Mário? E se juntarmos o número, são 32 feridos 32 feridos graves, Mário. Pessoas a contorcerem-se com dores, feridas postas, cabeças partidas e por aí fora, em razão de sinistros. E pode influir a óbito em razão da gravidade das ofensas corporais. Exatamente. Ou de patologias pré-existentes. Por último, Mário, temos os feridos leves, que são 10 para o dia de ontem, contra 16 de quarta-feira, certo? Houve um decréscimo de 6, todavia temos um acumulado de 26 feridos leves. Portanto, se verificarmos, Mário, é tudo às dezenas, certo? Certo. Acidentes, mais de 4 dezenas. Mortos, mais de 1 dezena. E por aí vai. Enquanto não houver alteração comportamental, para melhor, Mário, estes números vão continuar no topo. E reparemos, Mário, nós temos o péssimo hábito de pensar, ocorreu com os outros. É que nós, ou os nossos filhos, ou a nossa família, pode fazer parte desses dados estatísticos. Quer dizer que nas famílias, Mário, devemos começar já a educar as crianças, certo? E todos aqueles que estão sob nossa tutela, de qual o comportamento adequado a observar no espaço público, no cenário viário e rodoviário, Mário. Que pena. Bom, professor, vamos só fazer um ponto e vírgula, mas eu queria que o professor aproveitasse já o momento para os habituais conselhos. Mário, temos aqui dito todos os dias, observar as normas previstas pelo Código de Estrada. Primeiro, estamos em época chuvosa, já sabe, conduzir com velocidade reduzida, certo? Os locais que não conheça, não arrisquem colocar o seu veículo. É fundamental e que não se esqueça que o estado dos pneus são determinantes para garantir a segurança na circulação. Cerca de 10% de segurança estão relacionados com os pneus, os limpa-parabrisas, espelhos retrovisores e, acima de tudo, se sair com a família, usem sempre os cintos de segurança. Mário. Muito bem, muito obrigado, professor. Ponto e vírgula. Disponha, Mário. Segurança rodoviária, poderemos voltar a qualquer altura. Professor Júlio Quental, conhece, fala porque sabe. Obrigado, Mário. Olha, eu não sabia, e conversando com alguém apercebi-me, que a aldeia de Mucaba, município de Mucaba também tem, município, aldeia, é a zona onde nasceu um grande compositor da música angolana, Samuel Manguana. É daquela região. Por que eu estou a falar da Mucaba? Porque no bairro do Imbondeiro aconteceu uma coisa que não agrada e nem sequer transmite uma boa imagem daquela zona. Temos a imagem do pastor. Se pudéssemos pôr a imagem do pastor, já vai perceber o que é que lhes vamos contar agora. Vamos contar-lhe de um comportamento que não pode acontecer. É que não pode acontecer. Porque ele é pastor. Um pastor é aquele que protege o rebanho. Não só ensina a palavra, ele não tem só a obrigação de ensinar a palavra, não tem só a obrigação de ajudar espiritualmente a congregação, mas é um pai. Protege. O pastor, ainda não tem a imagem dela aqui, não é? Da história que lhe vamos contar, não é, até prova em contrário, este senhor, até prova em contrário, este homem não é pastor. É tudo menos um pastor. Lobo com pele de cordeiro. Uma menina da sua congregação, 11 anos, foi para o período da manhã, para a oração,
estava no meio dos irmãos a orarem de manhã e ele dirigia a oração. Os irmãos foram embora, ele leva a menina para o gabinete pastoral e abusa sexualmente a sua menina, a sua ovelha. Não foi a primeira vez, nem a segunda, é recorrente. O caso só veio à tona porque foi flagrado. Porque ele ameaçava a menina: se você denunciar às autoridades, os seus pais vão ser expulsos da igreja. Que fossem expulsos, a igreja não é nada. Com esse tipo de comportamento, agora olha, todo ele envergonhado, molhado. Agora tem vergonha. Agora tem vergonha. Que tipo de pastor? Vamos contar-lhe essa história. Roda, Regi. Grande parte dos violadores e agressores sexuais são membros próximos das vítimas. Daí, a facilidade na concretização dos seus atos ilícitos. De acordo com o Serviço de Investigação Criminal, os violadores são, na sua maioria, membros da família e pessoas que possuem influência e aproximação às vítimas. E por isso, muitas destas vítimas remetem-se ao silêncio por temerem represálias. Há uma tendência de aumento dos casos de abuso sexual, não é? E maioritariamente desses casos acontecem por pessoas próximas das vítimas. Estamos a falar de vizinhos, tios, padrastos no seio da família, e também temos aqui a lamentar alguns casos que não chegam ao nosso conhecimento pelo facto de algumas famílias, em função a pessoa acusada ter alguma responsabilidade sobre a família, tendem a resolver esses problemas no seio da família, deixando assim impunes os protagonistas da ação de forma a serem responsabilizados criminalmente. E nós gostaríamos de apelar aqui às populações, em casos dessa natureza, que não hesitem. Nós estamos disponíveis para responsabilizar todos aqueles infratores relacionadamente a este tipo de crime. No município de Mucaba, um pastor de 54 anos de idade foi detido, acusado de violar uma menor de 12 anos de idade. O suposto ato de violação, segundo o SIC, teve lugar numa congregação religiosa. Dizer que este caso ocorreu na aldeia em Bondeiro, no município de Mucaba, numa altura em que a menor assistia, ou seja, estava diante de uma oração matinal diante de outros irmãos da igreja, e tendo depois terminado a oração, os outros irmãos da igreja ausentaram-se do local onde decorria a oração, tendo ficado no interior o acusado, no caso o pastor da referida igreja. Depois disso, o pastor pegou na menor e levou-lhe no gabinete da sala pastoral, onde acabou por cometer o ilícito. Segundo informações prestadas ainda pela lesada, no caso a menor, que este caso não é a primeira vez, já vem acontecido de forma recorrente, e que sob ameaça de que se contasse a verdade a qualquer pessoa, sob pena dos pais fossem colocados fora da igreja. E este caso só foi possível o esclarecimento porque o senhor, ou seja, o acusado, depois de ter cometido o crime, foi surpreendido por outros irmãos da igreja que prontamente acionaram o SIC, que procedeu imediatamente à sua detenção. Os municípios de Sanza Pombo, Negás e Uís são os que maior número de casos registraram durante o ano. Olha, estudos científicos apontam que a ovelha é 9% míope. A miopia da ovelha atinge 9%. Quase cega. Quase cega. E o pastor orienta a ovelha. A ovelha quase que não vê um obstáculo que esteja a 1,5 metro. Por isso é que o povo na igreja é comparado com o rebanho de ovelhas na Bíblia. Pastor! Pastor! Papá pastor!
Oh! Que é isso? Isso acabou. Se o pastor já faz isso, olha, senhor. Até prova em contrário. Hein? Eu não sou o dono da razão. Nkanga Gomes, boa tarde, ilustre. Boa tarde, audiência da TPA. Nkanga, vamos tentar refletir. Pastor, líder de uma congregação, pai espiritual. Agora, a minha questão é, se ele, até prova em contrário, atenção, nós não temos a verdade toda. Ele foi flagrado. Os irmãos entraram e encontraram o senhor numa condição indescritível. Se ele faz com meninas de 11 anos, o que fará com senhoras feitas já? Sim, Mário, é uma questão lamentável. Boa tarde, audiência TPA, estimado pela espectadora. É uma situação lastimável porque estamos aqui perante uma figura que representa a ética e a moral e um indivíduo de transmissão de conhecimento teológico. Ora, nós, durante muito tempo, virou moda, parece que aquelas pessoas que deram-se mal na vida do ponto de vista profissional, virarem para o pastorado, dizerem que agora foram iluminados por Deus, sonharam de que ele deve dirigir-se e dedicar-se à vida pastoral. A vida pastoral tem de ter dom e, acima de tudo, tem de ter formação. E aqui é importante que as instituições competentes elaborem requisitos, ou se já existem, divulguem, de quem é que deve ser pastor efetivamente. Qualquer indivíduo que sonhou e disse que foi iluminado por Deus, pega na Bíblia, vai fazendo leituras aleatórias e falta de conhecimento científico e teológico e enganando outras pessoas que também são desprovidas de conhecimento, é importante que nós nos questionemos e levantemos essa questão. Quanto à situação aqui do nosso do pastor, nós devemos alertar a sociedade de que 54 anos. Hein? Exato. Não devem acreditar num pastor. É mais novo que eu. Exato. Não devem acreditar em nenhum pastor, mas se acreditarem no conhecimento bíblico. Por quê? Porque o pastor é um homem, é falível e ele é pecador. Logo, os crentes e as ovelhas não devem olhar ao pastor como o caminho para a ascensão à salvação. Agora, lá em casa, deixa-me... na cena do que disse agora o sociólogo, não vale a pena misturar tudo no mesmo saco. Os pastores não prestam. Não, não é isso que ele quis dizer. Exatamente, Mário. Exceção à regra. Nós temos pastores que, sinceramente, são um exemplo. Exato. Aqueles que, de facto, dedicam-se, nós temos domínios, temos conhecimento de pessoas que estão dedicadas ao pastorado e ao clero, que têm idoneidade, têm conhecimento científico e teológico. Este, de facto, o Estado angolano precisa, porque ajuda na reorientação das famílias, na formação mental e até acadêmica. Esse o Estado angolano apoia e a sociedade angolana deve apoiá-los. Agora, aqueles que, de facto, tal como este senhor, aproveita-se da ingenuidade e da ignorância das ovelhas para ameaçar e violar esta sociedade, nunca deve acreditar. E após terminar um culto, é importante de que os irmãos ou as irmãs evitem ter conversas dentro do escritório fechado com supostos pastores. Se assim acontecer, é importante que os irmãos controlem o tempo, cronometrem, para que de fato consigam perceber se realmente é uma situação que tem a ver com a religião, o grupo coral ou questões ligadas à igreja, para que elas possam ser sanadas. Senão, o que é que acontece? As pessoas acreditam cegamente no ignorante. Isso é um ignorante, não é pastor, é mesmo ignorante, que leu a Bíblia provavelmente, andou a enganar pessoas e essas pessoas são ingênuas porque a religião é um ópio. Quando as pessoas não têm conhecimento científico, teológico profundo, facilmente são enganadas por charlatões.
E este senhor até prova o contrário, é um charlatão, porque mancha a ética, moral e põe em causa pessoas que estão ligadas ao sacerdócio que pregam, salvam vidas, transformam vidas e contribuem para a transformação social do comportamento humano. Logo, é um comportamento reprovável e que todos os angolanos devem, de facto, envergonhar-se e que a justiça seja feita, caso se provar em sede do tribunal e que, de facto, seja julgado e reprimido esse comportamento. Regi, ponha o número 15015. SOS Criança. Há mais pastores aí no bairro escondidos a fazerem isso? Denunciem. Há mais? Ali no bairro onde você vive também há um pastor que faz isso? Não estou a falar só de pastores. Bom, há pais, chefes de família, líderes que fazem isso? Denuncie. 15015. Vamos denunciar todos aqueles que abusam sexualmente crianças. Não são só homens a abusar a meninas, né? Há também senhoras a abusarem meninos. Mandam um menino ir buscar um balde de água, depois abusam sexualmente o menino. Denuncie, aí está o número. Quanto a este cidadão, o amigo do Sisulo, nós vamos mesmo repreender o comportamento dele. Vai! É o comportamento, nós não estamos a bater no senhor, hein? 54 anos, o comportamento. E todos aqueles que abusam sexualmente menores, você que está a ver o programa e tem um comportamento igual. Abusar menores, crianças, que é isso? Pastor, pastor, Ndoque, é? Muito obrigado, Rogi. Vamos agora falar de um outro caso que é chocante também. Este até um bocadinho mais agressivo. Estão recordados daquela mãe, 37 anos de idade. Nós falamos do caso aqui, não é? O Alcides Mecano esteve a conversar com o intendente Quintino Ferreira e podemos perceber que esta senhora não agrediu nenhuma, nem duas, nem três vezes a sua filha menor. Aconteceu no Zango 4, Zona A. A menina estuda no Zango 3, terá levado 30 minutos para regressar a casa e a mãe, por causa disso, agrediu a filha com água quente. Os vizinhos e parentes, pessoas próximas, dizem que as agressões têm sido ao ponto que supera a imaginação humana. Ouça, a menina diz que um dia foi agredida com gindongo nos olhos. História terrível, não é? Mãe, vamos ver essa história. Roda, Roger. Choros e mais choros, alegadamente, de arrependimento de uma mãe que, enfurecida, queimou a filha com água quente. Calculadamente o horário que ela sai da escola, que é do Zango 3 para o Zango 4, então a mãe sentiu que ela tinha atrasado 30 minutos. E em consequência disso, então passou logo a este momento desse clima tenso em casa, ralhou a filha, bateu e chegou no ponto mesmo de aquecer a água e atirou contra a filha, que causou consequências graves. Os atos violentos da cidadã, segundo familiares, há muito que têm sido praticados contra a menor. A menina conta ainda que já foi submetida a outros maus tratos. Por exemplo, um dos casos a ter registro foi quando foi posta gindungo nos olhos pela mãe. Era o último dia de aulas. Eu e as minhas colegas decidimos dar o almoço. Assusta, ela me liga, fica, já me dá berro, já me fala, estás onde? Eu falei, estou na casa da minha colega. Disse, vai para casa. Eu fui. Tem um tipo de escova que se estica com ele o cabelo. Ela começou a me dar com ele das costas, da cara, do nariz, me dá um montão de socos do nariz. Depois pega na minha irmã pequena e fala, Márcia, vai buscar o gindungo que está na arca. A minha irmã foi, trouxe nela, ela começou a esfregar assim na mão, pega no gindungo e me coloca nos olhos.
A mesma está detida e foi presente ao juiz de garantia que aplicou a medida mais gravosa, no caso, a prisão preventiva. E já bateu inclusive com outros objetos, porque ela tem sinais nas costas que são de ferimentos do ano passado e deste ano. É uma prática muito reiterada da parte desta mãe para com a sua própria filha. O ato deixou a sociedade consternada, que condenou o facto. Seja qual for o erro que cada filha cometer ou cada filho cometer, não devemos tomar esse tipo de atitude. Primeiro devemos conversar e depois chegar a um consenso. Pois, embora a filha ter errado, mas também a prática da mãe foi bastante negativa. Então sinto-me bastante constrangida e muito preocupada com o comportamento atual da juventude angolana. Mãe de 37 anos de idade queima a própria filha com água quente no Zango 3. Olha, eu tenho sérias dúvidas, mas sou eu, tenho sérias dúvidas da reação da senhora, aquelas lágrimas. Tenho sérias dúvidas. Nkanga. Uma pessoa sabe o que está a fazer, a não ser que tenha desvios, a não ser que tenha perturbações mentais. Ela sabe o que está a fazer, porque uma pessoa que esfrega gindungo na mão e com a mão esfrega gindungo nos olhos de alguém, sabe o que está a fazer. Sabe, efetivamente, Mário, a não ser que tenha transtornos ou tenha demência, mas até prova ao contrário, a senhora sabe o que está a fazer. E isso é uma... E mais, colocar uma panela de água a ferver leva tempo. Isso não é um comportamento intempestivo, reação no momento. Não. É tudo uma ação preparada. Exato. Então eu tenho dúvidas. É premeditada, porque a água para aquecer tem um período, até tem já fase de ebulição, tirar do fogão, a tirar a filha. Esta senhora tem transtorno, tem alguma perturbação. E é importante que a família retire imediatamente a filha desta senhora, porque ela está desequilibrada, não é? Ela não tem condições mentais, psicológicas, morais, idôneas para cuidar da sua filha. É uma vergonha nacional, uma mulher desta idade que gerou a sua filha, quer matá-la. Isso é tentativa de homicídio. Será que ela vê na filha a imagem do pai? Existem mulheres, Mário, quando existem mulheres que fazem filhos que não queriam fazer filho com aquele homem. Há esse histórico. E quando ela não encontra a alternativa de poder tirar a filha e ela acaba por vir ao mundo, ela vê a filha como uma das razões do insucesso da sua vida. E ela descarrega a sua frustração pessoal, o seu insucesso na filha, porque vê que o seu pai não me assumiu, o seu pai maltratou-me. Ela tem esse desequilíbrio psicológico e exterioriza a sua frustração para a filha. Às vezes os filhos não conseguem perceber porque ela tem um desequilíbrio afetivo. Não é? Ela não teve uma relação conjugal positiva. Onde é que está o pai desta menina que admite que a mãe dela tenta destruir a vida desta criança? E não se manifesta, isso é estranho. Exato, não se manifesta. É importante que os homens tenham a consciência de que quando a gente faz filho é para criá-los para o resto da vida. Criar filhos é um sacerdócio, é entregar a nossa vida a eles. Onde é que está o pai desta menina? A mãe já é perturbada do ponto de vista psicológico até que se prova o contrário. Alguém que fega gindunga aos olhos da filha não ama a filha dela. E essas lágrimas, o ser humano é muito perigoso, Mário. Essas lágrimas é uma demonstração porque ela foi descoberta pelas autoridades. E o que é que está acontecendo? Aqui é uma sanção social. E como é uma sanção social, a consciência dela traz-lhe a razão e ela fica com vergonha. Como forma dela manifestar essa vergonha, vai deitando lágrimas. Não significa que ela está arrependida. Ela nem ama a filha dela. Isso é uma manifestação de falta de amor. Exatamente. Ela Nós não estamos ama a fazer filha. uma análise em função do que vimos. Atenção.
Depois, como disse há bocadinho o Kanga, ela vai ser submetida, como é óbvio, a uma apreciação técnica do especialista na matéria. Exato. Mas pronto. Ela não ama a filha dela. Isso é uma vergonha nacional. Por quê? Então, a mãe que gera uma vida, as mulheres devem ter uma consciência. Quando sabe que não ama deste homem, não faça filho. Deixem de ser emotivas, escolham os homens que vocês pretendam, para que vocês consigam fazer famílias e fazer filhos. Se você não ama o homem, não faça filho. Para depois não descontar a sua frustração na filha que de facto não pediu a ninguém para nascer. Então é uma vergonha, infelizmente, que as mulheres devem refletir para que possam mudar de comportamento. Quando o filho erra, o filho deve ser de facto penalizado, mas sempre dentro do equilíbrio e nunca exagerar ou ser desproporcional e sempre explicar para ser filha por que é que fez isso. Aliás, a melhor forma de transmitir valores é a partir do exemplo. Exatamente. Como é que eu vou pedir ao meu filho que não beba álcool se porventura eu sento-me a beber grados de cerveja e ele está a ver todo o cenário? Exatamente. Tem de explicar ao filho, conversar, filha, por que que atrasou? E em Luanda há muito trânsito. O táxi é difícil. Ela não tem a capacidade de perceber por que a filha atrasou. A filha não é funcionária dela, não é escrava dela, não é propriedade absoluta dela. Por isso é que aqui o Estado tem esse poder. Ora, tu geras o filho, mas não é propriedade absoluta tua. E quando violar os direitos, o Estado surge para penalizar e sancionar do ponto de vista legal. Então, os angolanos devem ter essa consciência e então as mulheres também fazerem essa introspecção de que é preciso escolher corretamente os homens para fazer filho, porque é uma vergonha nacional o comportamento desta senhora e que deve ser repreendido e se for provado em sede do tribunal que ela seja julgada e seja posta atrás das grades. Olha, 15015, o número que pode ser usado por si para denunciar agressões contra menores. 15015. Pai que espanca o filho porque está a repreender o filho. Porque há pais assim, repreendem o filho, menor de idade, até usando as mãos nuas. Há pais assim. Pais. Quer dizer, ele tem quase 100 quilos e dá um murro no peito de um filho que tem 12 anos. Você pensa que não há? Há pais assim. Há mães que fazem pior do que isso. Há mães que fazem pior do que isso. Vizinhos, se vocês virem uma criança ser agredida pelos pais ou pelos, enfim, encarregados, e vocês não reagirem e esta criança perder a vida, a culpa é vossa. Calaram-se perante uma injustiça. Denunciem! Denunciem! Os adultos estão a agredir crianças menores, denunciem! Agora. É agora, porque foi apanhada. Oh, meu Deus do céu. É assim, afinal. Educar é assim, educar é assim. Água quente, gendom nos olhos. Educar é assim. Pontapé, cinto, ferro, pau nas costas da criança. Correia do transmissão de energia nas costas, fio de luz, mangueira do gás na criança. Está certo isso? Meu Deus do céu. Por favor, vamos repreender o comportamento dela. Vai! O comportamento não é só dela, de muita gente que age assim. Até bebês. Bebês batem nos bebês. Sim, você mesmo está a me ver aí. Essa criança. Não é bebê. E umas mães até fazem careta, quando estão a bater a criança, mordem a língua.
que é para as pessoas perceberem que ela está meio nervosa. Por amor de Deus, não. Bem, nós vamos para um curto intervalo. Quando regressarmos do intervalo, vamos contar-lhe uma história. Olha, você que... Atenção, moradores do bairro 1º de Maio, arredores da cidade do Dundo, Luna Norte. Vocês que gostam, saem do serviço, não vão diretamente para casa, param no cabrité, compram um cabrité, esse cabrité, naquele papel castanho, com a gordura assim a molhar o papel, depois põem gendungo em pó no canto do papel. Esse cabrité, cuidado, nem tudo é cabrité, às vezes o que vocês estão a comer é um té. Cuidado com aquilo. Atenção, moradores do bairro 1º de Maio. Já comeram muitas vezes. Está a pensar que eu estou a exagerar? Volte só conosco depois do intervalo. Vamos mostrar-lhe isso. Até já. Folhete Candando, batata rena nacional por apenas 579 kwanzas. Leite condensado Moça 388 gramas por apenas 1289 kwanzas. Papo inteiro congelado por apenas 5999 kwanzas. Com Candando fica tudo melhor. O Instituto de Supervisão de Jogos, órgão ao qual incumbe licenciar, supervisionar, regular, fiscalizar e autorizar a exploração de toda atividade de jogos em Angola, informa que tem estado a verificar o surgimento de várias iniciativas de realização de campanhas para fins promocionais e publicitários, incluindo sorteios e concursos por várias entidades privadas, com a finalidade de atribuir prémios aos seus clientes ou ao público em geral, sem a sua autorização. Comunica assim que, ao abrigo da legislação em vigor, a realização de sorteios e concursos sem a sua autorização constitui transgressão administrativa nos termos da Lei de Atividade de Jogos, passível de responsabilização criminal. Faça diferente. Solicite a sua autorização. Instituto de Supervisão de Jogos, Ministério das Finanças, Governo de Angola. Na minha profissão, temos de estar sempre com muita atenção, ligados a tudo. Por isso, quando chego em casa depois de um dia de serviço, só quero desligar em família. Este Natal, desligue-se de tudo e ligue-se à Zap. Na compra da Zap Box HD, oferecemos 30 dias do pacote Mini Mais. E para quem já é cliente Zap, temos ofertas muito especiais. Feliz Natal! Zap, a minha TV. No Porto do Lobito, o Natal chega com brilho e encanto. Embarque nesta festa de luzes e celebração. Do coração de Angola para o mundo, o Porto do Lobito deseja-lhe um Natal repleto de alegria e um 2024 cheio de prosperidade. Porto do Lobito, um porto aberto ao mundo. Nossa missão é nobre, nossa visão é sobre o futuro. Também agregamos valores, juntos num só caminho seguro. Nós somos a GT, contribuímos na construção de escolas e hospitais. Somos a GT, contribuímos na construção de estradas e pontes. Nós somos a GT, pagamento aos servidores públicos. Somos a GT, polícia, bombeiros e professores. Administração Geral Tributária. 9 anos, juntos por uma tributação melhor. A AGT deseja a todos os contribuintes, parceiros e colaboradores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Com a missão de consolidar as relações de cooperação no domínio da circulação de pessoas e bens ao longo do corredor do Lobito, a Agência de Facilitação de Transportes do Corredor do Lobito realiza a primeira reunião do Comitê de Ministros de 14 a 16 de dezembro de 2023 na Sala Nobre da Administração Municipal do Lobito, em Benguela. Um compromisso conjunto entre a República Democrática do Congo, Zâmbia e Angola para impulsionar o desenvolvimento e facilitar o comércio e transportes. Agora, o sonho é real. Aproveita a oportunidade. Venha morar no conforto. Venha viver com qualidade, segurança e comodidade. Condomínio Luizana, na cidade universitária Luanda. Condomínio Luizana. O sonho agora é real. Perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã e um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Folheto Candando, manga nacional, por apenas 549 kwanzas. Batedeira Taurus, por apenas 19.999 kwanzas. Encomende para a sua ceia de Natal o nosso bolo rei. Com Candando, fica tudo melhor. Trabalhe sempre com proteção. A HSA oferece os melhores equipamentos de proteção individual e coletiva. Capacetes, botas, máscaras, luvas, produtos de qualidade com certificação internacional. Consulte os nossos especialistas. Uau! Seja bem-vindo à segunda e última parte da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Meu amigo, estamos mesmo à beirinha da quadra festiva. Aliás, o ambiente natalino já se sente. Já se sente o ambiente natalino. Já. É só olhar para o que está à sua volta, as pessoas conversam já dentro desse âmbito. E também já quem tem na conta. Pá, 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 pá. E essa hora já está-se. Como é que se diz? Qual é? Deixa-me ver se consigo encontrar a palavra. A se mimar. Pois, lembra-me. Devo estar numa dessas centralidades, no distrito. Vou-me mimar. Nunca mais me mimei. Os filhos então. Companheiro, você sabia que quando nós fazemos filhos, já não vivemos para nós? Disse há bocadinho um canga. Trazer um filho ao mundo é iniciar uma missão. Esqueça. Aquilo de vou-me mimar, esquece por completo, companheiro. Não há tanto dinheiro assim. Você acha que ainda existe aquela possibilidade antigamente? Eu via muita gente, sobretudo aqueles que ganhavam dinheiro de forma ilícita. Conheci pessoas assim, ganhavam de forma ilícita. Ele está assim no convívio, vou falar isso rapidamente por causa do tempo, está no convívio com os amigos, de repente toca o telefone. Como é? Já caiu. Ei! Já caiu. Já. O que caiu? Sabe o que era? Ordem de saque. Puf! Meu Deus! Terrível! Bom, nós vamos contar-lhe a história daqui a pouco. Vamos contar-lhe a história do que acontece no bairro 1º de Maio, arredores do Dundo, província da Luna Norte. É verdade, vai ser daqui a pouco. Temos imagens. Olha, carne preparada